Então, boa noite a todos. Estamos aqui retornando da nossa parada obrigatória de férias aí do Fixa. Nós vamos dar início a esse semestre aí de reunião, a esse ciclo de reunião, discutindo um pouquinho 100 anos de solidão. Para quem não sabe, Gabriel Garcia Marques ganhou o Nobel de Literatura, foi bem polêmico, não quis receber o prêmio. Então, assim, tem muita história em torno do Gabriel Garcia Marques, mas é, sem dúvida nenhuma, aquela pessoa que, juntamente com Jorge Luiz Borges, deu nome à América Latina como um lugar de produção de literatura, um lugar que produzia sua própria literatura, seu próprio estilo de escrever. Então, sem dúvida nenhuma, Gabriel Garcia Marques é um nome, é um escritor que a gente precisa ler, pelo menos os contos, né? Se você não leu 100 Anos de Solidão, que é um livro extenso, né? Mas ele tem muitos contos, e realmente é uma escrita muito rica, cheia de coisas para serem investigadas, né? Então, por isso que a gente dá início hoje a esse ciclo de discussões com o nosso maravilhoso Garcia Marques. E aí nós chamamos a nossa especialista aqui, nós temos duas especialistas do grupo, que é a professora Tassiane e a professora Lorena, que entendem tudo e mais um pouco de realismo mágico, de literatura latino-americana. Então, para quem está chegando agora, não sabe ainda como é que é a dinâmica da discussão, a Lorena vai fazer a apresentação, você vai fazendo anotações, vai colocando no chat perguntas, e depois aí da apresentação dela, a gente abre para comentários. Nenhum comentário é bobo, nenhum comentário ou pergunta é sem sentido. Então, você pode fazer todo e qualquer tipo de pergunta ou de colocação que você queira dentro da temática que está sendo discutida. Então, não precisa ficar com vergonha ou achando que não entende muito do assunto. Se você quiser perguntar, faça a pergunta, o grupo é para isso, ele é um grupo que tem desde doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, graduandos, então, assim, tem todos os níveis aqui de pessoas que gostam aí de estar nesse universo acadêmico. Então, não fique com vergonha. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, eu queria perguntar, mas eu fico com vergonha, porque eu vejo que as pessoas sabem mais que eu, mas pense nisso, né? O Fixa, ele é um grupo que vai desde alunos da graduação, que acabaram de entrar na graduação, até doutores. Então, assim, é um público bem amplo e que você precisa ficar à vontade para fazer perguntas, colocações, da forma como você quiser, tá bom? Então, a Lorena, por ser nossa apresentadora de hoje, vai dizer se ela quer que seja interrompida ou deixa todas as colocações para depois, e aí fica muito a critério do apresentador. Mas eu já agradeço aí a presença de vocês e tenho certeza que vai ser uma grande discussão. Então, Lorena, obrigada aí pelo seu tempo, pela sua apresentação de antemão. Eu sei que você sempre arrasa. Então, fique à vontade, o tempo é todo seu. Certo, obrigada, professora. Boa noite, todo mundo. Coloquei aqui. Tá, o meu gatinho vai estar miando ao fundo, mas acho que ele não vai atrapalhar muito. Certo. Então, já vou falar um pouco, e acho que é bom deixar para o final, porque aí tudo que foi pensado e observado é comentado de uma vez só no final da apresentação, que o foco vai ser falar um pouco sobre o realismo maravilhoso, né, que a Netflix propôs a fazer na adaptação dessa obra de 100 anos de solidão, e aqui eu coloquei um breve trocadilho, que a gente também tem cerca de 100 minutos de reunião também, né, dá 1h30, são quase 100 minutos de reunião. Lorena, só uma pergunta, era para estar aparecendo seus slides? Sim, não está aparecendo? Não. Tá para vocês, gente? Não, para mim sim. Para mim está aparecendo. Vixe, então deve ser minha internet. A única explicação, né? Então, tudo bem, pode continuar. Gente, vocês estão vendo os slides? Eu peguei prints dos episódios para colocar, então seria bem legal se todo mundo estivesse olhando, porque
Eu entrei na Netflix, tirei o print da tela e coloquei algumas cenas aqui. A Mariana, a Ana Luísa e Lorena vão respondendo aí as perguntas dela, porque eu realmente não estou vendo os slides. É como se deve ser alguma coisa. Aqui tá na capa. Isso, ainda não passei. Para mim também. Talvez tenha que fixar alguma coisa assim, porque o meu aparece aqui. Então, tá tudo certo, mais ou menos. Tá, então para começar, eu também quero começar assim como a obra e a série começam com a frase que se diz que o Garcia Marques sonhou e conseguiu a partir dela começar toda essa obra, e que eu acho muito bonito porque depois de a gente ter pensado, né, imaginado para quem leu, agora finalmente ver o Coronel Aureliano e a memória que é descrita, né, dele encontrando gelo, que diz que muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o Coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. E para quem gosta muito de adaptação, muito legal finalmente ver, apesar de cada um ter sua projeção, né, imaginação de como são os personagens, ver uma representação que parece muito, assim, para mim parece muito realmente o Coronel Aureliano Buendia e um menino conhecendo o gelo lá com seu pai. Realmente é umas coisas que têm sido bem comentadas na série, como os atores, por serem da Colômbia também, né, são muito fidedignos. E aí vamos começar primeiro do que inspira essa série, né, que é a adaptação, que é a obra literária, Cem Anos de Solidão, como a professora falou, e aí repetindo só para ficar bem detalhado, é que ela é escrita pelo colombiano Gabriel Garcia Marques, foi publicada pela primeira vez em 1967 e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Naquela última reunião que eu estive, eu falei sobre o Pedro Páramo, e chamei a atenção de que Pedro Páramo foi lançado antes de Cem Anos de Solidão, e tem uma coisa parecida de vários personagens, né? Tem o realismo mágico, o realismo maravilhoso, tem a relação com a cultura do local. Então, são obras parecidas, de certa forma, porque elas bebem da mesma situação da América Latina. E aí, essa obra, assim como a anterior, de Pedro Páramo, elas são oriundas de uma estratégia literária que ficou bastante conhecida a partir de 1940, na América Latina, que é esse realismo maravilhoso. Um modo literário, um gênero literário que buscava romper com esses moldes dos colonizadores, né, dos moldes europeus de literatura, e fazer uma literatura que falava da sua própria história, da sua própria identidade, cultura, e que nessa cultura e nessa realidade da América Latina tem essa parte que eles entendem como maravilhoso de fato, né, faz parte da realidade da cultura latino-americana. Já o realismo maravilhoso, como havia falado, eu repito algumas poucas coisas, é que ele tem essa questão de não ser, em que o insólito, o sobrenatural, não são eventos ou elementos que causam terror ou que causam assombro, como em literaturas de horror, de fantástico, né, que causam dúvidas, mas não. Aqui os personagens do realismo maravilhoso, eles não se desconcertam jamais diante do sobrenatural e nem modalizam a natureza do acontecimento insólito, como a Tiamp fala. Não causa a dúvida, a hesitação, não causa o medo, mas eles são mais naturalizados. E o leitor também, nós temos essa mesma percepção, de acordo com os eventos que vão acontecendo, a gente vai naturalizando o que é sobrenatural. Tá. Já o realismo maravilhoso, nessa obra em específico, né, que não é a única e não é a primeira obra de realismo maravilhoso da América Latina, é apenas aquela que foi mais notada, né, mais traduzida também, mais famosa, por isso acaba sendo uma das primeiras obras, um dos primeiros autores que se pensa quando se fala em realismo maravilhoso, por causa dessa grande repercussão de uma obra-prima como essa. E a Tiamp também fala que é, sem dúvida, Garcia Marques quem explora a saciedade, a não antinomia dos planos real e maravilhoso, exagerando o efeito discursivo do encantamento no leitor. Em Cem Anos de Solidão, o narrador não só inverte a relação pragmática do leitor com a maravilha, né, a gente tem essa sensação diferente com o sobrenatural, com o insólito, não é aquela sensação de espanto ou de terror, ou de medo, como eu havia falado, como também ele inverte a relação com a realidade. Então, essa sensação do insólito
no sobrenatural, nessa narrativa é muito própria, como o Garcia Marques faz. Essa inversão da realidade, da relação com a realidade, é muito interessante, porque para quem assistiu a série, também para quem leu o livro, a gente vê que alguns eventos, como interação com mortos e levitações, são tratados com mais naturalidade do que o gelo, a fotografia, o imã. Então, os personagens, quando eles vão conhecendo esses objetos que são da nossa realidade, eles têm mais espanto do que com coisas como mortos que ainda estão passeando pela cidade, passeando pela casa, que para a nossa realidade extralinguística da narrativa, seria de fato um evento para se espantar. Então tem essa inversão da realidade também, que é algo muito marcante nessa obra, considerando a situação, o contexto de Macondo, como uma aldeia recém-formada, e que ainda estava no princípio do mundo, né, que fala que os objetos ainda não tinham nomes todos, se tinham que apontar. Então tem um deslocamento do tempo também. É tudo muito particular dessa obra, em relação às outras que, por exemplo, a de Pedro Páramo e outras obras do realismo mágico, o realismo maravilhoso. E aí, lembrando que aqui não vai entrar essa questão, porque a gente já falei em outra apresentação, sobre realismo mágico maravilhoso, sobre a terminologia, tá? Agora, falando da série. Ela foi produzida pela Netflix, como a gente falou. É a primeira adaptação televisiva dessa obra. Ela estreou em 11 de dezembro do ano passado, nesse formato de minissérie. Então, tem 8 episódios, que tem cerca de 1 hora de duração cada, alguns poucos minutos mais, ou poucos minutos menos que isso. E tem uma segunda temporada confirmada, que são com os outros 8 episódios finais. Ou seja, o livro não está totalmente contemplado nessa minissérie, tá? Ainda vai ter a outra temporada para continuar, porque é o que o próprio Gabriel Garcia Marques sabia, que uma adaptação de uma obra dessa para o filme ele era contra, para o modelo de filme, porque ele entende que ali não caberia, né? Toda a complexidade desse filme nas horas de um filme dessa obra num filme que tem o quê? 1h30, 2 horas, os filmes normalmente têm esse tempo de horário, então 100 anos de solidão não tinha como caber, mas depois de ser contra essa questão, depois de uns anos ele acabou pensando, não, se fosse uma série, um seriado, talvez caberia, faria jus. Então, em 2019, já 5 anos depois da morte dele, né, ele morreu em 2014, os herdeiros dele vendem os direitos para a Netflix de fazer a adaptação dessa obra. Então, como havia dito, essa primeira parte, esses 8 episódios, eles vão só até a morte do José Arcádio Buendia. E aí, falando, então, eu vou ter que falar os spoilers do que acontece, para quem ainda não assistiu ou nunca leu, não vou ter como escapar disso. Então, ela vai só até a morte do José Arcádio Buendia, que é o patriarca dessa família aí de 7 gerações que são contadas nesse livro. Ele é o marido da Úrsula Iguarã, que é a matriarca, e que eu acredito ser um evento, de certa forma, inicial ainda na obra escrita, né? A série termina, a primeira temporada termina ali, onde a gente vê o Aureliano se tornando o coronel, né? Se autoproclamando coronel. E na edição que eu tenho, que é essa capa verde, com essas letrinhas amarelas, vai até um pouco mais da página 160, e o livro tem 440 páginas, esse aqui que eu tenho. Então, chega um pouco perto da metade do livro, esses 8 episódios. E é uma coisa interessante, quando eu estava lendo sobre o Gabriel Garcia Marques para essa obra, é que ela é inspirada nas coisas que ele ouviu, as memórias da avó dele, que ela contava das coisas, que ela era muito supersticiosa, o sobrenome dela é Iguarã, então é uma obra que é baseada no que ele vivia, a cidade, o interior de onde ele era, é uma inspiração para Macondo. O avô dele era essa pessoa que lutou na Guerra Civil, então é uma inspiração para o Aureliano. Então, tudo ali nessa obra, muita coisa tem a ver com a história dele, com a história da cidade e do país dele, claramente. Agora, é importante também pensar o que a série se propõe em relação à obra literária, né? Porque essa obra, como a gente sabe, ela é bem longa, bem complexa, e uma série, por mais que tenha esses episódios tão longos e faça questão de 2 temporadas, ainda é difícil, sim, que tudo seja adaptado. E aí as roteiristas, estava lendo umas entrevistas, e as roteiristas falaram algumas coisas em relação a isso. Elas dizem que uma das necessidades da adaptação era deixar mais fácil a compreensão para as pessoas. Então, tentamos colocar tudo em ordem linear e cronológica.
analisamos os temas do romance e discutimos quais achávamos os mais importantes. A outra diz que um dos desafios é saber o que pode ser traduzido para o audiovisual e o que não pode, porque não podemos contar tudo. Então, essa é uma coisa que a gente já vê como diferença da série para o livro, porque a questão da ordem linear e cronológica, que é para facilitar, porque realmente essas indas e vindas ao futuro, ao passado, que a obra gosta de ficar antecipando alguns fatos, né? É difícil colocar isso em tela, sobretudo pensando numa série que é para formatos de streaming, que as pessoas normalmente assistem a temporada logo de uma vez, e existem esses comentários de que as séries hoje elas são feitas pensando nas pessoas que precisam prestar atenção, porque as pessoas às vezes assistem olhando o celular, então não prestam muita atenção nas coisas, e enquanto mais for facilitada a narrativa, fica melhor para as pessoas entenderem e, né, gostarem da série. Então, eles adaptaram essa parte de colocar tudo realmente em ordem linear, cronológica, e um dos processos da adaptação, que é muito interessante, é pensar os roteiristas como, de certa forma, coautores, porque aqui ela fala que eles analisaram os temas e discutiram o que eles achavam mais importante. Então, quando eles tiram algumas coisas e elegem algumas outras como mais importantes, de certa forma, eles estão mudando um pouco da narrativa. Mesmo que o enredo principal, a ideia principal se mantenha, algumas coisas que ficam no livro que talvez não sejam tão importantes para a trama central, são coisas que enriquecem a nossa leitura, e aí elas ficam de fora, exatamente por causa do que a outra roteirista fala, que não dá para levar tudo, né, não podem contar tudo, eles têm que pensar no audiovisual. É isso que algumas pessoas dizem, alguns comentários também, algumas matérias, reviews, falam que a série não superou o livro. E, obviamente, é impossível que isso aconteça, né? A gente tem que entender qual é a proposta que uma série consegue, até que ponto ela consegue fazer, e se ela consegue cumprir a sua própria proposta. E eu acho que sim, até agora a primeira temporada conseguiu manter, como a Lorena Santiago falou, tá muito bonito, tá muito envolvente. Eu não faço a menor ideia de como é a experiência de assistir essa série sem conhecer a obra, mas eu acredito que ela também consiga ser compreendida independente de você ter lido o livro, de saber alguma coisa sobre a série. Talvez cause um espanto no começo de ver que ela vai ter um teor sobrenatural, mas depois, por causa da naturalidade que se trata os eventos sobrenaturais, as pessoas que estejam assistindo entendam que ali tem um sobrenatural cultural, de certa forma. E gostaria de começar com uma das primeiras cenas que tem no primeiro episódio, que, pelo que eu vi, deve ser o único momento de salto na linha do tempo, né? Todo o resto acontece cronologicamente, e não necessariamente como está no livro. As primeiras cenas mostram um homem num quarto, que a gente vai entender depois que é a casa onde a família morava, né? Já está toda ali consumida com o tempo, tem algumas cenas que dão umas dicas do que vão acontecer. E eu acho interessante esse livro que é aberto, que pelo que a gente vai saber depois, é o livro onde foi escrita a história do próprio livro, né, a história da família Buendia, e esse símbolo dessa cobra circular, porque o livro tem essa ideia do tempo circular. A Úrsula, que é uma das personagens que vai viver por muitos anos e acompanhar boa parte das gerações, ela vai viver até entre 115 e 122 anos, que é dito. Ela fala em vários momentos, ao conhecer os netos e bisnetos e tataranetos, ela vai vendo que, pela repetição dos nomes, sempre é José Arcádio, Amaranta e Aureliano, sempre as pessoas vão sendo nomeadas com os mesmos nomes, e isso acaba, de certa forma, influenciando ou refletindo a personalidade delas, e ela percebe que é como se o tempo desse voltas redondas. Acabam acontecendo coisas muito parecidas ou iguais. Em vários momentos ela tem essa percepção de que o tempo vai estar rodando, dando voltas. E uma dessas cenas iniciais dá essa ideia, esse círculo, essa circularidade. Então, vamos começar agora. Obviamente, já quero dizer que eu não tenho como falar tudo da série, vou falar só algumas coisas que chamam a atenção para a questão do realismo maravilhoso, porque, assim como a obra, a série também tem muita coisa, e aí o que eu não comentar, ou o que eu comentar, a gente pode falar no final. Começando com o episódio 1, titulado de Macondo, que vai seguir a ordem cronológica. Ele começa com o casamento de Úrsula e José Arcádio Buendia, e depois desse casamento
quando eles ainda estão lá na aldeia com os pais deles, acontece um desentendimento dele com uma provocação, na verdade, de um dos colegas dele ali, com quem eles estavam brigando de rinha de galo. Ele acaba matando esse homem, e esse homem, mesmo morto, começa a aparecer na casa deles, ali com um ferimento no pescoço. É dito que ele aparece, e na série aparece ele no meio mexendo nas panelas, procurando alguma coisa, ou então perto da mesa deles, enquanto eles estão almoçando, e fica olhando para eles. Então, esse é um dos primeiros eventos sobrenaturais que aparecem, de fato, na série. Daí, com esse incômodo, eles acabam saindo, a Úrsula com o José Arcadio saem dessa aldeia, procuram um novo território para eles passam cerca de 2 anos, com vários outros amigos, procurando um lugar. E num sonho aparece o nome Macondo para o José Arcadio, eles estabelecem, então, uma aldeia ali perto de um pântano onde eles se encontravam. Ali, nessa jornada, a Úrsula tem o primeiro filho, que é o José Arcadio, né, recebe o mesmo nome do pai, e quando a aldeia já está estabelecida, ela tem o Aureliano Buendia, o segundo filho, e chegam ali os ciganos, que é essa terceira cena aqui, já com as barracas dos ciganos instaladas. E nesse episódio, é o que eu comentei sobre o Prudêncio, que é o amigo dele, o colega dele que reaparece depois de morto. Não é exatamente ele aparecer morto que incomoda eles, mas depois de tantas aparições, eles começam a se incomodar, e o José Arcadio decide que o basta para essas tantas aparições é quando o José Arcadio encontra o Prudêncio no quarto deles. No livro ele já chega, que ele já não estava mais aguentando, que na série eles retratam como um momento que eles estavam tentando ter uma intimidade e o morto está ali parado no beira da cama olhando para eles. Então ele cansa, arruma suas coisas e leva várias pessoas com ele. Então acaba sendo tratado como um incômodo trivial, né? O morto estava ali vários dias olhando para eles e ele não se incomodou, até ter um momento específico de estar no quarto, que aí para ele aí já chega. O morto estava na minha casa, na cozinha, tudo bem, mas entrou no meu quarto, já deu. Enquanto, por outro lado, ele se deslumbra, ou ele se encanta, o José Arcadio, com as coisas que o Melquíades trazia. Ele não se espanta com o morto, mas se espanta com o ímã, por exemplo, que é a primeira coisa que o Melquíades aparece, né, que é o cigano. Então, isso já revela um pouco daquilo que a Champ fala, essa inversão da realidade, essa relação de o que é da nossa realidade é algo que é encarado como um encantamento dentro da realidade da narrativa. Já no segundo episódio, é comum um terremoto. A gente vê o José Arcadio Buendia nesses incessantes estudos no laboratório, que ele começa a ficar muito encantado com tudo que Melquíades traz, que são coisas do conhecimento que já estão acontecendo nos outros lugares do mundo, e como Macondo é um local muito isolado, não chegou até ali. A gente também vê o José Arcadio, o filho deles, o primogênito, já está adolescente, ele se envolve com a Pilar Ternera, ela acaba engravidando, e quando ele sabe disso, descobre isso, quando ela conta, ele decide ir embora com um circo, com uma cigana com quem ele ficou, e a Úrsula, desesperada, acabou de ter o terceiro filho, né, que é a Amaranta, ela sai em busca do seu primogênito, e quando ela volta para a cidade, 5 meses depois, ela vem com várias outras pessoas, e isso já marca um outro crescimento para a aldeia, né, o primeiro crescimento foi lá com os ciganos trazendo algumas coisas, e agora já tem novas pessoas na aldeia. E aí, no final, a gente tem o prenúncio da chegada da Rebeca, que é uma menina que vem, ela chega com uma carta e com 2 indígenas, um casal de indígenas, e na carta diz que eles têm que ficar com ela, diz que os pais, eles conheciam os pais, mas o José Arcadio nem a Úrsula não lembram quem são esses pais dela. E aí, apesar de ser uma coisa também, para nós, estranha, eles aceitam ficar com uma menina que, além de ser uma menina que eles não conhecem, ainda está com um saco de ossos dos pais. E, além disso, esse saco de ossos ainda ficam balançando, né? Os ossos ficam remexendo ali dentro daquela sacola. Então, é uma coisa completamente estranha, mas que é tratada com naturalidade. E aí, é a questão da verossimilhança, que é muito interessante, porque a ideia da verossimilhança numa narrativa, né, tem a ver com a significação. E a verdade de um discurso narrativo só se propõe na medida da sua construção, independentemente da vinculação a qualquer referente real. Já no realismo maravilhoso, esse verossímil consiste em buscar a reunião dos contraditórios no gesto poético radical de tornar verossímil o inverossímil. Então, não basta chegar uma criança na porta da sua casa com uma carta dizendo que ela tem que ficar ali, ela ainda traz coisas esquisitas com ela,
E eles aceitam torná-la filha deles. E esse prenúncio da chegada deles é visto pelo Aureliano, que já está ali adolescente, começando a ficar, na verdade, ficando adolescente, e ele tem esses presságios, é ele que sente que vai chegar uma pessoa, né? Termina o episódio, esse primeiro episódio, ele sentindo que vai chegar alguém. E esses presságios não são postos em dúvida, né? Ele é observado quando ele nasce bem, com os olhos sem chorar e com os olhos bem atentos. Ele anuncia que uma panela vai cair de cima da mesa e a mãe dele, em segundos depois a panela cai, e aí a mãe dele vai confirmando, ele tem presságios, realmente. Então isso não vai, nem os personagens não vão duvidando e, consequentemente, nós, leitores, não vamos duvidando também de que ele tem esses presságios, né? É algo fora do normal, do natural, mas que é naturalizado. No episódio 3, no daguerreótipo de Deus, já temos essa mudança dos atores, porque, para indicar essa passagem do tempo, o José Arcádio e a Úrsula já são atores mais velhos. E aqui é interessante esse episódio porque ele mistura esses problemas da realidade e questões do maravilhoso. As irmãs, a Rebeca agora já está, ou antes da Rebeca, quando a Rebeca chega na cidade, né, na aldeia, criança, ela traz com ela, além daquele saco de ossos dos pais que ficam balançando, ela também traz com ela a tal da peste da insônia, e aí toda a aldeia vai passando essa peste para todo mundo, toda a aldeia não consegue mais dormir, e aí tem toda essa situação completamente fora da nossa realidade, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo episódio, mais para frente, ela quando está adolescente, a Rebeca e a Amaranta, elas meio que disputam por um jovem que chega para consertar um instrumento musical, ensinar algumas coisas para elas. Então, dentro de um episódio que tem coisas completamente sobrenaturais, também tem problemas, situações comuns de adolescentes se apaixonando por um mesmo rapaz. E aqui a cena de quando eles descobrem, que o casal de indígenas que veio com ela descobrem que ela estava com essa peste da insônia, e aqui essa segunda imagem é o José Arcádio fascinado com esse daguerreótipo, né, que é um protótipo da câmera fotográfica, porque ele está em busca de tirar uma foto de Deus também. Então, são várias situações completamente insólitas, de fato, e que vão diversificando entre realidade e o maravilhoso no mesmo episódio. E eu destaco isso porque fica muito claro. Essa primeira imagem é a Rebeca, naquela fase que ela acabou de chegar, ela estava comendo terra, não estava dormindo, não queria comer comida de verdade. A cena aqui, esse aqui de baixo, é quando a aldeia está com... Todo mundo já está começando a ficar com essa peste da insônia, e uma das decorrências disso é a perda da memória. Então, eles vão esquecendo o nome dos objetos, e a Aureliano tem a ideia de colocar pequenas notinhas nos objetos e dizer o que são, e depois explicar para que serve, o que usa aquilo ali. Só que eles percebem que depois eles vão esquecer as próprias palavras. E na imagem aqui de cima é quando o Melquíades chega para salvar a aldeia, né? Ele traz uma espécie de remédio e consegue dar para todo mundo, que eles finalmente conseguem dormir e se recuperar disso. E essa última imagem aqui é da fotografia da família, que a Úrsula se recusa a tirar, né? Quando o Melquíades traz essa câmera. É interessante que, dentro de todas essas situações completamente estranhas, o que parece causar mais admiração, o interesse dos personagens, é a questão da foto, dessa fotografia, né? Desse daguerreótipo, que para eles é a coisa mais diferente, mais interessante, de mais se deslumbrar do que uma peste de insônia, ou então de esquecimento de uma criança que come terra desesperadamente. É justamente um objeto que faz parte da nossa realidade. É o que parece mais diferente dentro da narrativa para os personagens. O episódio 4 é intitulado O Castanheiro. É um episódio em que a gente sente uma mudança, começa a mudar o tom da série, porque como são 8 episódios, a gente está chegando no meio, né, da primeira temporada, e aí, como eles já estão crescendo, a gente tem uma mudança de tom. Dá para sentir que algumas coisas mais complexas vão começar a acontecer, e, por exemplo, começa com a questão de chegar uma pessoa enviada para o governo para ser, de certa forma, o prefeito, né, uma representação do governo na aldeia.
Então, a gente sai daquele momento que tem pessoas vivendo tranquilamente, sem líderes, né? De certa forma, o José Arcádio era o líder da comunidade, porque ele fundou, e agora tem um líder vindo completamente estrangeiro, exterior à comunidade e às famílias dali. Esse prefeito, o Apolônio Moscote, quando ele chega, ele primeiramente é expulso por José Arcádio e os seus companheiros que fundaram a cidade, porque ele chega com essa imposição de que todas as casas deveriam ser pintadas de azul, que era a cor do partido conservador do governo. Eles botam ele para... Ou ele vive em harmonia, sem se impor como autoridade, ou eles vão tirá-lo dali, acredito que matar ele, eu não lembro mais o que acontece, se eles decidem essa questão de matar ele. E aí o Apolônio decide voltar para ver mais pacificamente e traz todas as filhas dele e a esposa. E aqui é o momento em que o Aureliano vê a filha mais nova do Apolônio, desse prefeito, que é descrito que ela tem 9 anos de idade. Mesmo assim, ele fica encantadíssimo com ela. Mas é nesse episódio também que o Melquíades morre, né? Ele fica indo e voltando, trazendo novidades para a aldeia, e dessa vez ele já está bem mais velho, e diz que já encontrou a morte algumas vezes, a morte estava no calcanhar, ele já tinha morrido até, segundo o que ele diz, mas agora ele vem para a aldeia, fica ali recluso na casa dos Buendia, quando ele já está muito velho, começa a escrever e falar algumas coisas que ninguém mais entende, e que depois, no final do livro a gente sabe que ele estava ali escrevendo a própria história dos Buendia, até o que ainda ia acontecer, mas isso só provavelmente vai ser dito no final da segunda temporada. E aí, com a morte do Melquíades, que era um amigo, que o José Arcádio considerava um amigo, eles tinham uma amizade de muitos anos, o José Arcádio Buendia começa a perder o seu juízo. E é interessante que, dentre esses vislumbres que ele tem, ele vê o Prudêncio, aquele cara que ele matou no primeiro episódio, ele já vê ele envelhecido. E na obra diz que ele está ali assombrado de ver que os mortos também envelhecem. Então, mais uma vez, ele não está assombrado com o morto que está aparecendo, ele está assombrado porque o morto envelheceu também, porque ele não sabia que isso podia acontecer. E é interessante ele falar, ele perguntar como é que você me encontrou, e ele fala que o Prudêncio responde que como o Melquíades morreu, ele meio que se tornou o mapa para que alguém encontre Macondo, porque como ninguém havia morrido na cidade, os outros mortos não sabiam como encontrar, não sabiam esse lugar, não tinham como encontrar ele. E agora que o Melquíades morreu, ele consegue. E na obra é falado muito que eles conversam muito com o Melquíades, né? O Melquíades, apesar de morrer, ele volta também, assim como o Prudêncio. Então, o José Arcádio já está ali perdendo o juízo dele. Esse episódio é bem dramático, porque a gente vê o José Arcádio, que era aquele jovem no começo, estudioso, que investigava, que procurava, que era curioso, agora ele já é um homem, mas está começando a chegar a fase idosa dele, e ele vai perdendo essa vitalidade e o próprio juízo. E aqui fica muito claro a tal da reunião dos contraditórios que a Tia fala, que é um encontro do real e do irreal. A gente tem o quê? Os problemas mentais, né, que podem chegar com a idade, que é uma questão da realidade, mas junto disso tem a questão da força sobre-humana, que é descrita que o José Arcádio tem, que quando ele começa a ficar realmente, além de estar afetado na mente, ele também começa a quebrar algumas coisas, né, descontrolado, e precisam de muitos homens. Se eu não me engano, são precisando de mais de 10 homens para segurar ele, de tão forte que ele era. Então, tem a relação do problema real, um problema mental, e a questão irreal de uma força sobre-humana, né, que nenhum homem é tão forte assim na nossa realidade. Outros 2 fatos que equilibram o real e o irreal nesse episódio é a questão do início do partido político em Macondo, né, que como a aldeia estava se desenvolvendo e com a chegada do Apolônio Moscote, ele traz a questão política do governo para Macondo, ao mesmo tempo que temos o José Arcádio, enquanto ele ainda estava no seu juízo, né, que é antes da morte do Melquíades, ele tenta ali ressuscitar o Melquíades por meio de questões químicas, usar mercúrio, queimar alguma coisa por tantos dias, tal. No livro é descrito que ele fica por quase 3 dias com o corpo dele lá no laboratório, tentando revivê-lo. Já na obra isso é um pouco mais rápido.
né, demonstrado de forma mais rápida quando a Úrsula disse que já deveria enterrá-lo. Então tem esse equilíbrio muito, ou esse equilíbrio, não sei se pode ser chamado assim, mas tem essa reunião de contraditórios muito expressa nesse episódio, que de lado a política e a tentativa de ressurreição de um morto. No episódio 5, eu quis colocar algumas das páginas dos eventos que vão acontecendo na ordem da série para visualizar como há esses saltos no tempo, nessa antecipação no tempo na obra. A todo momento o narrador comenta alguma coisa que vai acontecer, tal personagem vai lembrar de tal pessoa no dia diante do pelotão de fuzilamento. Ele sempre está adiantando algumas coisas porque ele tem um conhecimento de tudo que vai acontecer. Enquanto na série as coisas não são adiantadas, a gente vai seguindo de fato a linearidade cronológica. Então o episódio começa com o casamento de Aureliano e Remédios, e lembrando que eu não estou falando de todos os detalhes dos episódios, tá? Não tem como contar tudo o que acontece nos detalhes. Então o episódio começa com isso, que na versão que eu tenho, no livro que eu tenho, está na página 91, esse é casamento, e os eventos seguintes, já pula aqui para a página 99, é quando a Pilar vai entregar outro filho que ela tem, agora com Aureliano, no primeiro foi com José Arcádio, que já é um salto, porque, pelo que a gente vai entender, o Aureliano era até então virgem, ele nunca tinha se relacionado com nenhuma mulher e acaba indo para a mesma que o seu irmão foi, né? Ali, lembrando do que o irmão tinha falado, sobre como era a sensação de estar com uma mulher, que é o que ele diz que é como um terremoto. É mencionada a questão da escola de Arcádio, né? A escola que ele vai ser criada para ele ser o diretor. O Arcádio, lembrando, é o filho do José Arcádio, com a Pilar, que agora já está também na sua fase adulta. Há a menção da construção da igreja, em que tem aquele padre, que está sempre ali um padre, assim como chega a questão da política, também chega a questão da religião na aldeia, do catolicismo. Então tem a construção da igreja, que é o que a Rebeca está ali ansiando para poder se casar com Pietro, aquele rapaz por quem ela se interessou, e ele acabou escolhendo a Rebeca e não a Amaranta, e a Amaranta nutre essa questão de uma inveja dela, de uma raiva, um rancor muito grande que ela fica da Rebeca. Já a gente volta ali para a página 94, em que tem a levitação do padre, em que ele come um pedaço de chocolate e começa a levitar e diz que aquilo ali é um milagre divino. E todo mundo fica muito encantado e aceitando que aquilo ali é um milagre, né? Então é uma relação assim, muito interessante. Como é que um chocolate, qual é a relação de comer chocolate com a levitação? Ninguém questiona e só entende que é um milagre. Acontece aqui também a cena do Arcádio se interessando pela Pilar, só que ele não sabe que ele é filho da Pilar. Então, na noite que ele quer ficar com ela, a Pilar paga uma menina para ir ficar com ele, que é a Santa Sofia, com quem ele acaba se casando, só que isso só acontece lá na página 125. Então, a série acaba deixando, mais uma vez, né, na questão da ordem, para poder ser mais fácil da gente compreender e de ficar de acordo com a linguagem de uma série, né? Esse rancor que a Amaranta sente pela Rebeca é tão grande, ela deseja a morte da Rebeca, né? Acaba que ela se culpa e acha, né, que foi culpa dela, que a Remédios acaba morrendo. Ela casa com o Aureliano depois que ela menstrua, né? Ou seja, lá pelos 14 anos, se eu não me engano. Ela engravida de gêmeos, mas acaba morrendo. E aí a Amaranta acha que foi culpa dela, essa questão da morte da Remédios, que ela era muito novinha. E já na página 101 do que eu tenho, é quando acontece o retorno do José Arcádio, que a série decide finalizar o episódio com o retorno dele, exatamente para dar aquela típica formato de série, em que você termina o episódio com uma cena que te deixa com vontade de assistir o próximo. É a linguagem própria de série. Só que ela é nesse formato de seguir a ordem, ao contrário da obra, que é o que a Champ fala, que acontece muito no Realismo Maravilhoso, e que é algo que o Garcia Marques emprega muito nessa obra, que eu destaquei só as 2 primeiras frases, que é essa desintegração da lógica linear de consecução e consequência do relato através de cortes de cronologia fabular. Então, ele corta muito a cronologia das coisas e, às vezes, dá uma ideia, por exemplo,
a primeira frase, quando a gente fala do Aureliano, diante do pelotão de fuzilamento, você já pensa que ali é onde ele vai morrer. Ele estava diante da morte. De certa forma, ele estava, mas quando o episódio que isso acontece chega, a gente descobre que não. Então, a obra gosta de antecipar o narrador, antecipa várias coisas, para a gente, às vezes, ter uma ideia do que vai acontecer, mas nem sempre é exatamente o que acontece. Então, tem muitos cortes, né? As consequências não são exatamente como parecem. Essa obra que eu falo, a obra literária constantemente cita ou antecipa os eventos. A série, por outro lado, ela deixa esses eventos mais como uma surpresa, uma estratégia muito própria da linguagem de série, de seriado, que é para dar a sensação de você assistir o próximo episódio. O episódio 6, lembrando que são 8, é titulado Coronel Aureliano Buendia. A gente vê a transformação de Aureliano de um ourives, ele fazia uns peixinhos, ele ficava bem ali fechado no laboratório, que antes era do pai dele. Ele era bem introspectivo, e ali ele começa a ser um líder revolucionário. Na série, é muito relacionado após a morte da Remédios Moscouti, né? Depois que ele está ali consumido pela dor de ter perdido sua esposa, porque ele havia se apaixonado, ele decide se juntar a essa causa liberal na guerra civil, que está assolando o país, lidera diversas batalhas e se torna uma figura central nesse conflito. É uma coisa que também acontece na obra literária. E quando ele sai, ele deixa Macondo sob a responsabilidade de Arcádio, que é sobrinho dele, né? E aí o Arcádio acaba instaurando um regime autoritário que leva a umas tensões internas e algumas tragédias familiares. Nesse episódio, já começam a ser pincelados os temas de guerra e de poder, que são relações históricas com a história do próprio Colômbia e da América Latina como um todo. Porque o realismo mágico, como ele nasce maravilhoso também, como ele nasce dessa forma de se registrar ou de se ressaltar tanto a cultura quanto a história da América Latina, é muito próprio, é muito esperado que a obra trate desses temas que fazem parte. Não é somente o maravilhoso, mas também, como o nome sugere, também entra o realismo. Na obra literária, essa decisão do Aureliano de entrar na guerra não está tão diretamente ligada ao luto, né? Ele já possuía uma visão crítica da política, da repressão conservadora em Macondo, que começa, como havia dito lá no outro episódio, quando aquele representante do governo, Apolônio Moscote, chega na cidade, então ele já tinha uma certa visão das repressões que estavam acontecendo no Macondo, mas aí a série opta por isso para deixar também esse tom mais dramático e romântico, que é mais atrativo, que talvez seja mais atrativo para o tom da série. E na obra a gente vê que ao longo da guerra ele vai se tornando cada vez mais frio, distante e desapegado de emoções pessoais. E isso é um pouco pincelado no último episódio. E aqui é aquela cena em que ele está deixando Macondo sobre a responsabilidade do Arcádio, dizendo, agora ela está bem, a Macondo, né? Queremos encontrá-la melhor, ouviu? E aí eu ressalto que isso aqui é na página 116, tá? Na versão que eu tenho. Peguei esse número porque eu vou comentar aqui. E uma coisa desse episódio, como ele é muito voltado para o coronel Aureliano Buendia e sobre as guerras e os conflitos, os resgates, os conflitos que ele passa, esse comentário aqui de Santos e Bellinha é sobre a obra, né, sobre a obra literária, em 2018. Então não tem nada a ver com a série, mas é uma coisa que a gente vê nesse episódio, porque eles falam que durante esse período de guerras é possível notar uma considerável baixa no uso do realismo maravilhoso dentro da narrativa. Sua presença se faz muito pouca durante esse período. Talvez Gabriel esteja querendo mostrar que quando o período de guerra dessa natureza vem à tona em sociedade, é a vida dos menos afortunados que primeiro sucumbe, pois são eles que irão morrer em nome de objetivos escusos. Com isso, morrem também suas culturas. O maravilhoso desaparece. Então, esse episódio, isso também acontece no episódio. É um dos que menos tem algum evento sobrenatural. No máximo, lembro de ter uma cena dele, quando o Aureliano está buscando por ajuda, ele está no meio da floresta, ele acaba tendo uma visão do pai dele, do irmão dele no meio do pântano, mas não é a mesma coisa dos outros episódios. Então, essa questão do período de guerra e de conflito, ter essa parte do realismo maravilhoso, fica muito bem
visto nesse episódio 6, mais voltado para política e guerra. E aqui, ó, voltando na página 115, que naquela página que ele deixa o Arcádio sob com a responsabilidade de Macondo, né, que volta exatamente para o que eu havia falado, né, a série ela emprega desse formato narrativo que é próprio de série, sempre criando uma tensão e ansiedade para que se dê play no próximo episódio. Ela termina com ele falando, e nunca mais me chame de Aurelito, né, ele fala isso para o sogro dele, o Apolônio Moscote, que ele tinha essa mania de chamar ele de Aurelito. Então termina com essa frase e mostrando que agora ele é ele também fala, agora me chame de Coronel Aureliano Buendia. Então, o episódio termina dando essa tensão para você assistir o próximo episódio, né? Coisa que não é necessária para a obra literária. No episódio 7, a gente vê o Arcádio assumindo esse papel de líder, só que se tornando muito autoritário. Arcádio e o Paraíso Liberal. Ele, no início, tenta manter a ordem, mas logo ele se torna um ditador cruel e arbitrário. Essa cena é onde ele está numa taberna, que ele manda matar um homem que simplesmente estava tocando uma música, zombando dele. Então, ele simplesmente manda matar o homem. E aí vai mostrando um pouco da crueldade dele. Ele começa a aplicar penas severas, executa opositores e impõe sua própria versão do poder, acabando mais tirânico do que os conservadores que ele estava combatendo. E é um dos comentários, observações que a Úrsula vê, é que ela tinha perdido Arcádio, não desde que vestiu o uniforme militar, mas desde sempre. Como ele não sabe de que ele é filho, ele sempre teve a margem em relação aos filhos dela, né, de fato, os legítimos, e até a própria Rebeca, ele acaba se reprimindo e liberando tudo isso quando ele tem esse poder na cidade. E a gente só sabe que ele vai ser executado pelo pelotão de fuzilamento também no final do episódio, enquanto na obra isso já é citado, que isso vai acontecer. É muito parecido com a questão do Coronel Aureliano Buendia, né? Eles sempre antecipam o que vai acontecer. E coisas que a série opta por não colocar, as sensações do que ele está ali no último momento dele. Ele coloca o nome dos filhos que ele estava esperando com a Santa Sofia, ele estava esperando 2 filhos. Ele diz, se for mulher, coloquem Úrsula, se for menino, coloquem José Arcádio. Só que alguns dos pensamentos dele não vão para a série, né? Na sensação dele, coisas que só uma obra, só a parte literária vai contemplar, né? Que ele diz que ele ouve letra por letra as cantadas de Melquiades, ele sente os passos perdidos da esposa dele na sala de aula, ele sente no nariz a mesma dureza do gelo que havia sentido nas narinas do cadáver de Remédios. Então, essa parte que é de sensações, são coisas que só o texto literário vai poder descrever e que você, ao ler, consegue, de certa forma, sentir, né? A tradução para um audiovisual acaba tendo que ter tem que fazer outras escolhas, algo que seja realmente mais visual e dramático para o que você está vendo e ouvindo. Por fim, o último episódio, não vou comentar muito sobre ele, porque, até por causa do nosso tempo, mas também para deixar mais para vocês quererem assistir, pelo menos até o último. Uma das diferenças que a gente tem nesse episódio é quando vai acontecer o fuzilamento do Aureliano, e ele é salvo, na obra ele é salvo pelo José Arcádio, que está morando numa casa com a Rebeca. Tá aí uma coisa que eu não comentei no momento, né? Porque são muitas coisas, não dá para comentar tudo. A Rebeca, quando ela ia se casar com o Pietro, quando o José Arcádio volta, ela esquece totalmente o Pietro e se apaixona pelo José Arcádio e vai morar com ele. Isso acontece na série também. E aí o Pietro fica muito triste, ele tenta ir atrás da Amaranta, ela rejeita e ele acaba se suicidando. E a Rebeca fica com o José Arcádio. Nesse mesmo episódio, e na obra, a Rebeca não aparece para salvar o Aureliano, só o José Arcádio, e que eles colocaram um casal. Depois disso, a gente tem a morte do José Arcádio, que é uma morte muito misteriosa. Ele simplesmente, o sangue começa a derramar do ouvido dele, enquanto ele estava no quarto, tem um barulho de tiro, mas não tem nenhum ferimento no corpo dele. E o sangue que sai, na obra é descrito que o sangue vai escorrendo para a direita, para a esquerda, passa na rua tal, na outra rua,
e chega até a Úrsula. E a série traz isso também, esse fio de sangue que chega até os pés da Úrsula e ela sabe e vai correndo até chegar e encontrar o seu primogênito morto. Também é um episódio em que ele é muito pesado, esse episódio, muito triste, né, com várias questões, que é quando o José Arcádio Buendia, o patriarca, também morre, e é o que acontece, né, tantas flores caíram do céu. E é uma das curiosidades da série que eles usaram efeitos práticos, realmente despejaram milhões de florzinhas no estúdio para poder dar toda essa sensação de mais realidade para o que está acontecendo. E aí é o momento do funeral do José Arcádio. E, por fim, essa é uma das últimas cenas do episódio, mostrando que o coronel, agora coronel Aureliano Buendia, está se tornando uma pessoa muito afastada da família, né? Ele só está sempre saindo para os conflitos. E quando a mãe dele vem reclamar alguma coisa para ele sobre algum ataque a Macondo, ele responde ela bem mais friamente. E ela começa a ver a pessoa fria que ele está se tornando. E não coloco considerações finais, porque eu acredito que as considerações finais vocês irão fazer, nós iremos fazer. Aqui são algumas das referências para essa apresentação. Obrigada. Muito aí a participação de vocês, tenho certeza que vocês vão sair daqui, pelo menos com uma vontade ou de assistir a série ou de ler o livro. Tá bom, gente? Então, obrigada, boa noite, a gente fica por aqui, a gente se encontra daqui a 15 dias, tá bom? E é isso, tchau, tchau. Beijinho.